Seja abençoado. As irmãs Jane, Gleiciane e Norma cantaram em momentos no Tabernáculo da Fé. Mensagem do profeta desta era, o sinal. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, o identificava como um cordeiro. Quão maravilhoso é isto! Que quadro é esse? É um tipo perfeito de Cristo, exatamente. O crente em dia está sob o sangue derramado, identificado com o sacrifício provido por Deus. Isso é tão perfeito, nenhuma religião organizada pelo homem, por mais santo que seja, poderia se aproximar disto. Porque o que é perfeito é aquilo que é aceito por Deus, programado por Deus. Ninguém tente fazer algo mais perfeito do que isto. E nem tampouco facilitar o caminho dos céus, da glória, através de métodos, de credos, de dogmas, por mais bonitos que sejam. Quanto mais bonito, mais enganoso. Quanto mais bonita, mais enganosa. Isso é matemática. Quanto mais bonito, mais enganoso. Quanto mais bonita, mais enganosa. Quando Deus queria identificar a Jesus Cristo, ele o identificou como um cordeiro. Isaías 53 traça o perfil deste cordeiro que é o Senhor Jesus Cristo. Começando que ele era homem de trabalho, homem de dores, e que não víamos beleza alguma nele. As mulheres, em especial, deveriam partir deste princípio.
não víamos beleza alguma nele. Não existia nenhuma atração, portanto. A atração da montanha era ele. A maior atração que já houve no mundo foi ele. E é ele. Mas aqueles que olham pela aparência jamais serão atraídos por ele. Isto quer dizer, pelo seu evangelho, pela sua mensagem, pelo seu sacrifício. Então, quando Deus quis identificar a si mesmo, ele se identificou como uma ave. Veja só, como uma ave. Que ave é esta? Uma pomba. E a pomba é a ave mais inocente e mais limpa de todas as aves. Para começar, ela não tem fel. Por isso não come coisas que abutres comem. É de estranhar o rapaz, a moça, e mesmo a criança, o homem, a mulher, que não come as coisas que as mulheres do mundo comem, que os homens do mundo comem. Comer aqui não quer dizer o que entra pela boca. Não é comer um bom prato de uma iguaria qualquer. É comer atrações que satisfazem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Essa pessoa não pode ser entendida na escola, na empresa, no trabalho. Agora, infelizmente, sempre há um grupo do lado de cá que quer praticar alimentações semelhantes. Não estando lá, está bem. Mas então começa a organizar festinhas de cá. E querem saber? Festinhas no mesmo espírito do que estão de lá. É aniversário, é chá de panela, é encontrozinho familiar, mistura de famílias, de homem com mulher, e nascendo afetos e afetos cruzados, e essa coiseira toda, festinhas, companheirismo. Agora, o quadro que o profeta está mostrando nesta mensagem, o sinal, deixa em distinção completa, absoluta, em dois extremos totalmente diferentes. Se a pomba não come carniça com o urubu, ou com os urubus, com os corvos, mas ela não vai pegar a carniça e trazer para cá para comer só com pombas. Não, nós estando comendo só com as pombinhas inocentes, aqui dentro de casa, com os meus amigos, minhas irmãs, meus amigos, está bom demais. Está separado do mundo, mas comendo o quê?
Na verdade, a natureza é de abutre. Não podem viver sem esse convívio promíscuo. Infelizmente, é o que acontece. Mas, por outro lado, realmente, a pomba genuína diz, não, espera aí. Essa comida não é do meu prato. Nessa festinha aí eu não vou. O que tem dado essas festinhas? O que tem produzido elas? Promiscuidade. Somente promiscuidade. E afetos cruzados. Pois bem, mas a coisa continua. Aqui está a pomba, aqui está o cordeiro. E agora? A pomba não deixa de ser pomba. Em determinados instantes, em determinados acontecimentos, em intervalos de cultos, a pomba não pode deixar. Porque o cordeiro, na verdade, também não se torna um bode na hora da festa, na hora do lazer, na hora da promiscuidade familiar, na hora das festinhas, na hora dos intervalos, na hora dos recreios. Ele não se transforma em um bode para depois, então, voltar a ser cordeiro novamente. Tanto assim que, se isto opera, mexe com a natureza dele, para ver uma coisa. Ele mostra que não é cordeiro, é temperamental, é estúpido. Porque, na verdade, esse quadro que nós estamos vendo, de pomba e cordeiro, é para operar no corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja. Não é a sua religião. A sua igreja não é o seu templo de madeira, de feno, de ouro, de prata, de gesso, de tabernáculo, nada disso. A sua igreja é composta de homens, mulheres e crianças que se alimentam como pombas em quaisquer instantes da vida, em quaisquer momentos. Agora, João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre Jesus. E o profeta afirma, se houvesse ali, tivesse ali, um lobo, a natureza de lobo ali, ou outro animal, a não ser do cordeiro, a natureza da pomba não podia combinar com a natureza do lobo. Nem poderia a natureza da pomba combinar jamais com a natureza de outro animal qualquer, a não ser o cordeiro. E essas duas naturezas se juntaram e puderam então estar em acordo uma com a outra. Aí não há controvérsia. Agora dois estão juntos.
Não tem, para haver um acordo, tem que adular. Tem que se submeter para não haver um mau tempo. Tem que se sujeitar. Então, a melhor coisa que pode existir nesse instante, um único meio, é uma análise imparcial a respeito de si próprio. E buscar aquilo que crê. Eu creio. Eu creio porque eu criei na mensagem que opera esse grande milagre, que opera essa grande transformação, que realmente transforma a água em vinho, que realmente conduz ao novo nascimento e me leva a expor o sinal de que realmente eu me tornei um cordeiro. E por isso a pomba, que é o Espírito Santo, pode me guiar. Eu só posso ir onde ela se sente bem. O importante não é eu sentir bem, é ela se sentir bem. Porque ela é o Espírito Santo. Ela não tem como ter um coração cheio de amargura, de mágoa, de ódio, de maledicência, mas sim de paz e gozo, e por isso saúde, em nome de Jesus Cristo. Amém. E damos graças. Here's a little lady sitting right here in front of me. Aqui está uma pequena senhora sentada bem aqui na minha frente. She's crying. Ela está chorando. There's something wrong with the child. I don't know. No, it's nothing wrong. Há algo errado com a criança, eu não sei. Não, não há nada de errado. She's just got a desire. She's desiring to receive the baptism of the Holy Ghost. Ela apenas tem um desejo. Ela está desejando receber o batismo com o Espírito Santo. That's thus saith the Lord. Este é o assim diz o Senhor. Believe, child, you're going to receive it. Get you down. Creia, filha, você receberá isto. Isto é certo, não duvide. Here's a lady sitting out here on the end of the row. She's praying. Aqui está uma senhora sentada aqui no fim da fila. Ela está orando. I'm a stranger to her, but she's shadowed. You had operation. Eu sou um estranho para ela, mas tem uma sombra nela. Você passou por operações. If we're a stranger to each other, I suppose. Se somos estranhos um para com o outro, eu suponho. I don't know you. You don't know me. Only just maybe hearing of me. Eu não te conheço. Você não me conhece. Somente por talvez me ouvindo. You're not from here. You're a stranger among us. You're from Wisconsin. Você não é daqui. Você é uma estranha no nosso meio. Você é de Wisconsin. The city is Milwaukee. A cidade é Milwaukee. And your trouble is cancer. It's on the breast. E seu problema é câncer. Está no seio. Operation after operation, yet without success. Operações após operações, mesmo assim sem sucesso. Let the faith that touched the hem of his garment believe it right now. Que a fé que tocou na orla de seus vestidos, creia nisto neste momento. Sink it in your heart, it shall come to pass. Have faith. Penetre isto em seu coração, e isto te acontecerá. Tenha fé.
A man sitting over in the corner here. Um homem é sentado em um canto aqui. He's praying for his mother. He's a stranger to me. Ele está orando por sua mãe. Ele é um estranho para mim. I don't know him. But he's praying for his mother. Eu não o conheço, mas ele está orando por sua mãe. And his mother has the same thing this woman has, cancer. Or she's scared of it, which it is. E a sua mãe tem a mesma coisa que esta mulher tem, câncer. Ou ela está com medo disto, que é? There's a man you're praying for. That man has trouble with his back. Há um homem para o qual você está orando. E aquele homem tem problemas em suas costas. He's also, I see him intoxicated. He's an alcoholic. Your brother. Ele está também, eu vejo, embriagado. Ele é um alcoólatra, o seu irmão. You're not from here. You're from Illinois. Você não é daqui. Você é de Illinois. You believe God can tell me what your name is? Você crê que Deus pode me dizer qual é o seu nome? Farmer. Is that right? Raise up your hand. Glory to God. Believe. Farmer. É isto certo? Levante sua mão. Creia. Boa noite com Jesus. Amém? O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre por estar na casa do Senhor? Amém. Vamos cantar. Vamos continuar cantando os corinhos que nós vamos entoar no nosso retiro, lá no Recantinho da Fé. Mandailton, por favor. Os mãos do conjunto aí, firma aí. Tem corinho que eu não estou muito. Ainda tem que pegar alguns ainda. Oh,
Passa pra frente, Mandailton. Coloca o couro, Mandailton, por favor. Mandailton. Passa o couro pra nós lembrar desse corinho aí. Isso. Vamos. Senhor, tem como cantar mais rápido, não? Tá muito lento. Mandailton, coloca por favor, mesma sequência, nós vamos cantar mais rápido. Bem mais rápido, viu? Por favor. Vamos lá, ali mais uma, Satiel, e vocês não segura não, tá? Vamos. Mesma sequência, por favor, Mandailton. Os irmãos que nos acompanham através da internet, tenham paciência conosco, nós estamos ensaiando uns corinhos antigos. Esses corinhos são todos antigos. Estamos relembrando. Pisa no chão.
Deus abençoe. Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos que participam por meio da internet e aqui presente também. Deus abençoe o irmão Kleber, que está ali atrás, está nos visitando. Veio a convite da irmã Socorro. Deus abençoe. Os irmãos Rodrigo e Leidiane agradecem a Deus pelas orações do pastor Jedson e de toda a igreja. A irmã Leidiane teve um parto abençoado e ela e o bebê ambos passam muito bem. E aqui diz que tem algumas fotos que eles desejam mostrar para a igreja. O pequeno Otávio Benício. Se os irmãos puderem colocar, por favor. Já está pronto aí? Se não estiver pronto, eu te mostro ao final, então, do culto. A irmã Áquila justifica a ausência. Aí, a foto do bebê. Mais uma criança para a família do irmão Rodrigo e a irmã Leidiane. Deus abençoe. A irmã Áquila justifica a ausência neste culto, pois ela está no hospital acompanhando a irmã Leidiane. Nós temos aqui o pedido a favor do irmão Deusdete, por motivo de viagem. Vamos colocar de pé. Cada um de nós temos a oportunidade de fazer a nossa oração, incluindo também os pedidos daqueles que não puderam enviar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia, Senhor, por mais este momento em que podemos estar aqui presentes para sermos abençoados, continuarmos sendo abençoados por Ti, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, continue dando saúde à irmã Leidiane e o seu bebê, irmão Deusdete na sua viagem, cada um, Senhor, dê força a cada um de nós para continuarmos sendo vitoriosos, Senhor, continuarmos trilhando este caminho da vida eterna. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoe o nosso pastor, todos que estão com ele ali no recantinho da fé. Que a mão do Senhor continue guardando a cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lugar feliz, lugar de gozo eternal, Jerusalém celestial, meu doce e eterno lar, em um novo céu, numa nova terra, em um novo e eterno lar. Vou morar, Jerusalém, cidade de Deus, breve vem e viverei
um novo céu, uma nova terra haverá. A morte, a dor, enfim passou eternamente. O amor em um novo céu, numa nova terra, em um novo e eterno lar. Vou morar, Jerusalém, cidade de Deus, breve vem e viverei com Jesus. Em um novo céu, numa nova terra, em um novo e eterno lar, eu vou morar. Jerusalém, cidade de Deus, breve vem e eu viverei com Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor. Estamos na Tua casa, um lugar de adoração provido por Deus para o Teu povo, ó Pai. Que nós possamos chegar diante ao trono de intercessão nesta noite, ó Pai, totalmente rendidos ao Senhor, ó Pai. De nada adiantaríamos chegar ao trono de intercessão com um pouquinho do nosso ego, mas que nós possamos estarmos rendidos a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, nos dando força, graça, ó Pai, para suportar a Tua palavra, Senhor. De nada adiantaríamos se nós não tivéssemos saído daqui abençoado no domingo. De nada adiantaríamos se nós não tivéssemos sido abençoados na quarta-feira. E de nada adiantaria estarmos aqui hoje se não for para ser abençoado, ó Pai. Nos ajude a colocar em prática o que ouvimos, ó Deus, o que falamos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos ler as Escrituras.
Apocalipse do apóstolo João, Apocalipse de Jesus Cristo, né? Revelado a João e aos seus mensageiros, aos mensageiros do Senhor Jesus Cristo durante as eras. Capítulo 1, versículo 10 a seguir. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta. Se você nunca ouviu falar desse assunto antes, eu quero que você dobre a sua atenção nessa noite. É pouco tempo, mas dobre a sua atenção nisso. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta. O nosso profeta de Deus para esta era nos disse que essa voz, como de uma trombeta, não está escrito aqui que João ouviu o toque de uma trombeta. Ele ouviu a voz como de uma trombeta. O que quer dizer isso? Quando uma trombeta era tocada em Israel, era sinal de urgência, sinal de emergência. Era para todos se colocar em posição que estava para acontecer alguma coisa. Dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Esse escreve um livro, o profeta diz que o anjo falou para João escrever para as eras vindouras, para nós, para as eras que viriam. Porque isso que ele está escrevendo, que ele escreveu aí, são verdades que hão de acontecer durante as eras. Isso é palavras do profeta. Vamos ver quais que são essas verdades? E voltei-me para ver a voz do que falava comigo. Bom, o irmão Branda, na visão, aqui na visão de Patmos, na mensagem A Visão de Patmos, diz que a Bíblia King James, que é essa que nós estamos usando, diz: voltei-me para ver a voz e não quem, certo? Está certo na Bíblia? Aí está dizendo quem, né? Bom, o irmão Branda fala aqui na visão de Patmos que a Bíblia King James está dizendo: e voltei-me para ver a voz do que falava comigo. E ele diz: a voz é a mesma pessoa. A voz e a pessoa é uma só. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então essa voz e a pessoa de Jesus Cristo é a mesma coisa. Então quem estava falando ali com João? E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Bom, aqui no versículo 3 agora, ele já não é mais sacerdote. Ele está com um cinto de ouro no seu peito. Quando ele está com um cinto de ouro no seu peito, ele agora é o quê? Ele é juiz. Na visão de Patmos, isso aqui que nós estamos lendo. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos eram como uma chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimassem em uma fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol quando brilha em sua força. E quando o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua mão direita sobre mim, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e que estava morto, e eis que eu estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Escreve as coisas que tu tens visto, as que são e as que hão de acontecer.
o mistério das 7 estrelas que tu vistes em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu vistes são as 7 igrejas. Amém. Podei-vos assentar. Primeiramente, eu queria dizer que Deus nos enviou um profeta para esta era. O 7º anjo de Apocalipse 10, no verso 7, aquele que viria revelar o segredo de Deus para essa última era. Deus deixou que João revelasse 6, mas ele veio revelar o 7º. E para o mundo religioso, o livro de Apocalipse é um embaraço. Quando abrem o livro de Apocalipse, se torna um embaraço. Não conseguem decifrar. Vai para dentro de seminários, passam muito tempo dentro de seminário, tentando aprender alguma coisa formal para trazer para o povo dentro das igrejas. Mas Jesus nunca trabalhou com formalidade. Deus nunca trabalhou com formalidade. João Batista, que foi o precursor da primeira vinda de Jesus Cristo, qual foi a formalidade que ele aprendeu? A formalidade que ele aprendeu foi lá no deserto. Ele nunca foi para dentro de um seminário. E nesses últimos tempos não seria diferente. O mistério de Deus para essa última era não seria revelado através de seminário, mas seria revelado através do 7º anjo, prometido. E por isso ele veio e revelou. Eu estou aqui com a mensagem que ele deixou para nós, revelando esses segredos. Nenhum de nós aqui nesta noite saberíamos falar da sétupla glória de sua pessoa. Nenhum de nós. Mas o profeta que foi enviado para nós deixou tudo revelado. Por isso nós lemos com clareza. Porque nós temos a Bíblia escrita e nós temos a Bíblia revelada. Não temos medo de ler Apocalipse capítulo 1. Nós sabemos o que aquilo significa. No versículo 10 nós já falamos. A voz como de uma trombeta. Como uma trombeta. A ordem para escrever nós já falamos. O profeta diz aqui. Escreve as visões, João. Faz um registro delas para as eras que devem seguir-se. Pois são as profecias verdadeiras que hão de acontecer. Escreve-as e envia-as, fazendo-as conhecidas. João reconheceu aquela voz. Você reconhecerá essa voz quando ele chamar, se você for um dos seus. Agora, os candeeiros de ouro. Nós podemos abrir as nossas Bíblias, lá em Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4. Zacarias teve uma visão com esses candelabros. Melhor dizendo, com essa candeia, com esses candeeiros. E nós vamos ler aqui agora, Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me, como a um homem que é despertado de seu sono. E disse-me, o que vês? E eu disse, eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, como um vaso no seu topo. Melhor dizendo, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, o que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me, não sabes o que é isto? Eu disse, não, meu senhor. Então ele respondeu me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Agora no versículo 2, note, eu olhei e eis que vejo um castiçal, todo de ouro,
com um vaso no seu topo. Note que tem um vaso no seu topo, com 7 lâmpadas sobre ele e 7 canudos para as lâmpadas que estão no seu topo. Esses canudos ligam as lâmpadas a este vaso, que fica o tempo todo cheio de azeite. Vamos ver o que o profeta fala para nós. Aqui está outro candeeiro de ouro puro, falando da visão de Zacarias. Ele está queimando brilhantemente, porque tem abundância de azeite, que obtém das 2 oliveiras que estão de cada lado. Temos ali um vaso no topo, temos as 7 lâmpadas de cada lado, e os 7 canudos que ligam esse vaso a essas lâmpadas. E de cada lado tem uma oliveira, que não deixa o azeite daquele vaso secar. E o azeite não secando, as lâmpadas não se apagam. Irmão Brano está dizendo, porque tem abundância de azeite que obtém das 2 oliveiras que estão de cada lado. Você quer saber o que significa essas 2 oliveiras? As 2 árvores representam o Velho e o Novo Testamento. E o azeite que é extraído desse Velho e Novo Testamento, evidentemente tipifica o Espírito Santo, que só Ele pode dar a luz de Deus às pessoas. O anjo que falou a Zacarias estava como que dizendo, isto que tu vês significa que a igreja não pode realizar nada por sua própria força ou violência, mas pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que mantém a nossa luz acesa. Jesus Cristo é aquele vaso que está no topo das eras. Cada luz dessa significa uma era. Então Ele que estava no topo ali, Ele que está manando sobre nós o azeite que é o Espírito Santo. Por isso que a nossa lâmpada não se apaga. A lâmpada da noiva não se apaga. Durante as eras, teve eras obscuras, escuras, mas não se apagou. Porque o azeite que está manando 24 horas sobre cada era não deixa essa luz apagar. A lâmpada era acesa de maneira especial. Primeiro o sacerdote tomava o fogo de um altar sagrado que fora originalmente aceso pelo fogo de Deus. Essa lâmpada não é acesa com qualquer fogo, ela era acesa com o fogo de Deus. É por isso que nós não ficamos aqui, essa é a semana do fogo puro, essa é a semana do fogo queimar não sei o quê, essa é a semana do fogo queimar os laços que atrapalham a sua vida. Não, o único fogo que tem aqui é o que é aceso por Deus, que não deixa o Espírito Santo se apagar. E o Espírito Santo que completa a obra nos nossos corações. Ele acendia primeiro de tudo a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada, segunda era. E a partir da chama da então ele acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. Ou seja, ele acendia a primeira lâmpada, o sacerdote. Daquela lâmpada ele acendia a segunda. Isso está tipificando as eras. Este fogo santo, vou ler novamente. Ele acendia primeiro de tudo a lâmpada que estava situada no topo do vaso. Então ele acendia a segunda lâmpada, a partir da chama da primeira lâmpada. A terceira lâmpada recebia seu fogo da segunda lâmpada. Assim como a quarta, recebia o seu da terceira. E assim por diante, até que todas as 7 lâmpadas estivessem queimando. Este fogo santo, proveniente do altar, sendo passado de lâmpada para lâmpada, é um maravilhoso tipo do Espírito Santo nas 7 eras da igreja. O derramamento original do Pentecostes, derramamento esse que veio diretamente de Jesus sobre o propiciatório, está provendo sua igreja através de todas as 7 eras e mostrando perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
o Deus imutável em suas essências e seus caminhos. Amém. Se puder aumentar só um pouquinho o retorno, só o retorno, por favor. Denominações que são dirigidas pelo homem não podem ser nascidas de Deus, porque é o Espírito, não o homem, que dá vida. Amém. Vamos continuar. Nós estávamos falando sobre os candeeiros de ouro. Agora você já sabe mais um pouco sobre aquela luz ali, não sabe? Você relembrou, você que já sabia. Satanás não pode tocá-los, nem mesmo a morte pode tocá-los, porque a morte perdeu seu aguilhão, o inferno perdeu a sua vitória. Graças a Deus, eles têm esta vitória no e através do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. A sétupla glória de sua pessoa. São sete características que foi citado aqui, onde nós lemos. O irmão Branda começa falando sobre seu cabelo branco como a neve. Você quer saber o que significa? Apocalipse não é mais um embaraço para você. Apocalipse não é um embaraço para um eleito, para um crente da noiva, um genuíno que crê no profeta dessa era. Seu cabelo branco como a neve. O cabelo brilhantemente branco não significa idade, mas experiência, maturidade, sabedoria. O eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo significa pouco para Deus, porém a sabedoria significa muito. Agora, ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. É isso que o cabelo branco, é isso o que o cabelo branco é. Resplandecente significa. Deixa eu ler novamente, que eu não sei se tem algum erro de pontuação aqui no livro. Agora, pontuação não, acentuação. Agora, ele está vindo, o juiz de toda a terra. Ele será coroado com sabedoria. É isso o que o cabelo branco e resplandecente significa. Deu para entender agora? O que o cabelo branco e resplandecente significa? Significa que ele está vindo como juiz sobre toda a terra. Não velho, mas coroado com sabedoria. Agora ele já não é mais sacerdote. Agora acabou. Quem creu, creu. Quem não crê, não tem mais oportunidade. Quem seguiu, seguiu. Quem não seguiu, não tem mais oportunidade. Agora ele já está vindo como juiz. Agora, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Isso aqui você pode conferir em casa. Você pode conferir Apocalipse, capítulo 1, verso 14 e 16, com Daniel, capítulo 7. Isso aqui é a visão de Daniel. O irmão Brana está ligando as duas coisas. Ele está mostrando para nós nas Escrituras o que ele está nos revelando. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino. Isso aqui quando ele não for mais sacerdote. Porque, por enquanto, ele é o nosso advogado. Mas ele virá como juiz. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Agora, se já é difícil para um criminoso se encontrar de frente com um juiz que aplica a justiça dos homens, imagina para quem for encontrar esse juiz aqui, que tem agido com aquela couraça na cintura como sacerdote, mas aqui ele já estará com ela nos ombros, com aquela peruca branca, e já estará como juiz, regendo com vara de ferro. Será terrível. Agora que nós já sabemos o que é o cabelo branco como a neve, o profeta vai falar para nós sobre seus olhos como fogo. Pense nisto. Aqueles olhos que uma vez turvaram-se com lágrimas de tristeza e piedade. Aqueles olhos que choraram de compaixão,
junto à sepultura de Lázaro. Aqueles olhos que não viram a maldade dos assassinos que o penduraram numa cruz, mas em aflição clamaram: Pai, perdoa-lhes. Agora aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do juiz, que retribuirá àqueles que o rejeitaram. De todas as emoções humanas, a que mais ele manifestou quando apareceu como filho do homem foi esta: ele chorava com frequência. Todavia, por detrás daquele choro e daquele sofrimento, ali ainda estava Deus. Aqueles mesmos olhos tinham visões. Eles olhavam profundamente dentro dos corações dos homens e lia seus próprios pensamentos e conhecia todos os seus diferentes caminhos. Chamejando através dos olhos mortais estava Deus. Os olhos de Jesus, ele está falando aqui, ó. Que clamou àqueles que não o conheceram pelo que ele era: se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8, 24. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço as obras de meu Pai, e não crerdes em mim, crede nas obras. João 10, 37, 38. Como Jeremias de outrora, ele foi o profeta pranteador, pois os homens não receberam a palavra de Deus e rechaçaram a revelação. Aqueles olhos, abrasadoramente chamejantes do juiz, estão agora mesmo registrando a vida de toda a carne, correndo de um lado para o outro por toda a terra. Não há nada que ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e o que cada um pretende fazer. Não há nada oculto que não haja de ser revelado, pois todas as coisas estão nuas diante daquele com quem temos que tratar. Pense nisto. Ele sabe mesmo agora o que você está pensando. Sim, lá está ele como juiz, com olhos chamejantes para determinar juízo. O dia da misericórdia terminou. Isso aqui o irmão Brano está dizendo quando ele vier como juiz. Não que o sangue já saiu do propiciatório. O irmão Brano está nos mostrando como vai ser. Não que o dia de misericórdia terminou. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscarem justiça à sua face enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer do seu peito os seus travesseiros, antes que o mundo se desfaça em fogo. Oxalá os homens pudessem se arrepender e buscarem justiça à sua face, a face de Deus, enquanto ainda há tempo. Oxalá pudessem fazer de seu peito, o peito de Deus, seus travesseiros, antes que o mundo se desfaça em fogo. Mombrana vai falar agora os pés de latão. O que significa os pés de latão? Latão significa juízo divino, um juízo de Deus, um juízo que Deus decretou e fez acontecer. Você pode ler depois em João 3, do 14 a 19, Deus decretando esse juízo. E lá mesmo no 16 ele fala, porque, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós dizemos amém a isso, mas cada amém que nós dizemos a isso é mais juízo ainda. Ou dizemos amém de verdade, ou nos encontraremos com esses pés de latão. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. O que é a serpente na haste? Lá em Israel murmurou quando saiu do Egito. Para que tirou nós de lá? Lá nós tínhamos comida, nós tínhamos água, para passar fome no deserto. Esse pãozinho não satisfaz a nossa alma, esse pãozinho que Moisés está dando para nós. Então apareceu serpentes mortíferas e começou a morder ali aquele povo, e morreu muita gente de Israel. Então o povo chegou até Moisés e falou, nós pecamos, nós falamos demais.
E Deus então falou para Moisés: constrói uma serpente, uma haste aí, coloca numa haste de ferro, de bronze, a serpente de bronze, coloca numa haste. E todo aquele que for mordido e olhar para essa serpente, então ele não morrerá. Irmão Brando está dizendo o que significa os pés de latão, o que significa a haste de ferro, o bronze, durante a Bíblia, o Novo e o Velho Testamento. E agora chegou aqui, ó, os pés de latão. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio realizar na terra. Ele se fez carne a fim de tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. Vindo a salvação inteiramente do Senhor, ele pisou o largar do vinho do furor da ira de Deus sozinho. Suas vestes estavam tintas de carmesim com seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juiz e da ira de Deus foi sua porção. Ele padeceu, o justo pelos injustos. Digno és, ó Cordeiro de Deus, porque nos compraste com teu próprio sangue. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele padeceu como nenhum homem jamais tinha padecido. O próprio sangue separou-se em suas veias. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Mas um dia, aqueles pés de latão estarão sobre a terra, e o juiz de toda a terra ele será, e com equidade e perfeição julgará a raça humana, e não haverá nenhuma evasiva desse juízo, nenhum desvio dessa justiça, não haverá nenhuma moderação nele. Quem é injusto será injusto ainda, quem está sujo estará sujo ainda. O imutável não mudará então, pois nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão esmagarão o inimigo, eles destruirão o anticristo e a besta e a imagem e tudo o que é vil à sua vista. Ele destruirá o sistema eclesiástico que tem tomado seu nome apenas para corromper seu resplendor e os esmagará juntamente com o anticristo. Mas a noiva não faz parte do sistema eclesiástico de hoje em dia. A noiva está fora do sistema eclesiástico. A noiva não será pisada, não será esmagada por esses pés de ferros, de latão. Os ímpios, os ateus, os agnósticos, que significam uma pessoa que precisa de uma comprovação científica para crer na palavra. Agnóstico. Os modernistas, os liberais. É por isso que nós temos que ter cuidado demais ao reclamar do nosso pastor legalista, não é verdade? Porque o irmão Brano está dizendo aqui, ó, os liberais estarão todos ali. A morte, o inferno e a sepultura estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. É aí que a própria igreja morna e as 5 virgens loucas aparecerão. Ele apartará as ovelhas do bode. Quando ele vier, assumirá o comando do reino, pois é seu. E com ele estarão os milhares de milhões, sua noiva que vem para ministrar a ele. Glória! Oh, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheio com seu espírito, ou você perderá a vida eterna. Faça isso enquanto há tempo. A sua voz como a voz de muitas águas. Você já pensou quão apavorante é um homem ser arrastado pelas correntes em direção a uma catarata, sem ajuda? Pense agora naquele rugido, enquanto ele se aproxima de sua segura e certa perdição. E bem exatamente assim está chegando o dia do juízo, quando o rugido da multidões de vozes condenar você por não ter dado atenção antes que fosse tarde demais. Preste atenção nesta hora mesmo, pois neste momento seus pensamentos estão registrados no céu. Lá seus pensamentos falam mais alto do que suas palavras. Como os fariseus que arrogavam-se tanto com suas bocas, mas não ouvindo ao Senhor, seus corações tornaram-se corruptos e maus, até que foi tarde demais.
Agora mesmo este pode ser seu último chamado para ouvir a palavra e recebê-la para a vida eterna. Será tarde demais quando você se aproximar do rugido das muitas vozes do juízo e perdição. Mas você já notou quão doce e relaxante pode ser o som de água? Eu gosto de pescar e gosto de encontrar um lugar onde a água sussurra em ondulações. Eu simplesmente posso me deitar e ouvi-la, expressando paz e alegria e contentamento ao meu coração. Quão contente estou por estar ancorado no porto de descanso, onde a voz do Senhor expressa paz, conforme a palavra das águas da separação tem declarado. Quão agradecidos deveríamos ser em ouvir sua voz de amor e cuidado e direção e proteção. E um dia ouviremos essa mesma doce voz falar, não em juízo, mas em boas-vindas a nós, cujos pecados foram remidos por seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo caminhar foi na palavra. O que poderia ser mais precioso do que ouvir multidões de vozes de boas-vindas e ser rodeado por aquelas multidões que creram para a vida eterna? Oh, não há nada como isto. Eu rogo que você ouça sua voz e não endureça o seu coração, mas o receba como seu rei. Oh, se você pudesse apenas ver isso, foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas que salvaram Noé e salvaram também toda a terra para Noé. Ouça a sua voz, a voz de seus servos, enquanto ela chama para o arrependimento e a vida. Amém, amém. Para terminar, nós não vai dar para falar de tudo. Depois você chega em casa e continua. Irmão Brana vai falar por último do seu rosto como um sol. A última característica, a sétima característica, em Apocalipse 23, 21. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nesta cidade, e por causa da sua presença não será preciso nenhuma luz. O sol não nascerá e não resplandecerá lá, porque ele é o seu sol e a sua luz, ele mesmo. Você crê nisso? Sabia que isso aqui já aconteceu? Você sabe dizer onde foi que isso aqui aconteceu já? Foi lá quando ele estava no monte com Pedro, Tiago e João. Ele aparece, o seu rosto resplandeceu, igual o Brana está falando aqui, ó. Porque ele é o sol e a luz. As nações que entrarem nela caminharão em sua luz. Você não está feliz de que esse dia está próximo para nós? João viu esse dia chegando. Ora, Senhor Jesus, vem cedo. Malaquias 4, 1 ao 3. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos. De sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, para nós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naqueles dias que farei, diz o Senhor dos exércitos. Aí está novamente o sol resplandecendo em toda a sua força, ó, a força do Filho de Deus resplandecendo no meio dos 7 castiçais de ouro. Lá está ele, o juiz, aquele que sobre si mesmo, ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus sozinho. Como já afirmamos, para o pecador, sua voz é como o som de catarata ou da arrebentação de ondas mortíferas sobre as praias rochosas. Porém para o santo, sua voz é como o som do riacho, que canta docemente, enquanto você permanece em repouso, satisfeito com Cristo, resplandecendo sobre nós, seu caloroso raio de amor. Ele diz, não temais, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou todo poderoso, fora de mim não há outro, eu sou o alfa e o ômega, o tudo isto.
Ele é o lírio do vale, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o mais formoso dentre os milhares para a minha alma. Sim, aquele grande dia está pronto para raiar, e nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo de suas asas. Amém, amém. Continua lendo na sua casa. Se você não tem esse livro, A Revelação das 7 Eras da Igreja, pode procurar ali na saída, que o irmão Adailton vai providenciar para você. Visão de Patmos. Lê lá. Nós que somos crentes da mensagem precisamos saber disso aqui. Ele virá como juiz. Um dia ele não será mais sacerdote. No dia que ele não for mais sacerdote, acabou para mim que estou dentro da igreja todos os dias. Acabou para o pecador que nunca veio aqui. Acabou para aquele que ouve e não aceita. Acabou para mim que ouço e não cumpro o que eu ouço. Para mim que prego e não faço o que eu prego. Acabou para cada um de nós quando ele vier como juiz. Porém para a noiva do Senhor Jesus Cristo, Ele, aquela luz, ela resplandece para nós. Ela resplandece para cada um de nós. E aquele pé de ferro, de latão não vai pisar. Nós aqui vamos pisar as cinzas dos ímpios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus por isso que temos ouvido, né? Palavra de Deus abençoada. Deus abençoe o evangelista irmão Eliezer Cardoso. Continue sendo abençoado, sendo uma bênção para todos nós. Deus abençoe os irmãos que têm participado por meio da internet. Várias conexões, todos foram abençoados. E entre eles, aqueles que comunicaram: a Igreja de Bernardo Saião, Tocantins, Irmã Selma e família, São Félix do Xingu, Pará. Irmão Antônio Zete Alves, São José, Pará. Irmão Misael e família, Jacilândia, Tocantins. Mãe Elzi e família em Senador José Porfírio, no Pará. Irmão Nelson Neves, Palmas, Tocantins. Irmão Genival Pontes e irmã Ilma, aqui em Araguaína. E o irmão Euclides e família, também aqui em Araguaína. Vamos colocar de pé. Levantemos nossas mãos aos irmãos que estão por meio da internet, dizendo: Deus os abençoou. Amém. Amanhã nós teremos a reunião com os diáconos a partir das 18 horas, se Deus permitir. E às 19h30 o culto com os evangelistas. E domingo, às 8 horas da manhã, escola dominical, companheirismo às 4 horas e 18 horas o culto de louvor. 17h15, 17h30. O irmão, obrigado, irmão Elias Cassimiro, nos ajudando aqui. Próximo domingo, Santa Ceia do Senhor. Será mais cedo, 17h30, se Deus permitir. Também, por meio da internet, o pastor Gedson, a irmã Carmélia e a irmã Leoventina. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais este culto, Senhor. Continue abençoando cada um que ouviu, o pregador, todos nós, Senhor. Abençoe cada um no retorno aos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abraço fraternal. Amanhã haverá ensaio para as crianças que vão para o recantinho. Comuniquem as mães às 14 horas. Amém. Tu és a minha vida.
eu devo caminhar. Jesus, tu és a primavera que faz a vida florescer. Tu és a chama da alegria que faz brilhar todo o meu ser. Jesus, tu és a melodia, a voz, o canto, a emoção. Tu és a força que me inspira a dar louvor na provação. Jesus, tu és a esperança que faz vibrar meu coração. Jesus,